graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes de começar essa mensagem, será que você me permite a honra de poder orar por você? Fazer uma oração para que você possa receber aquilo que Deus tem preparado para você, para que você não venha perder nada, absolutamente nada do que o nosso Pai Celestial quer te revelar hoje através da sua palavra. Você me permite? Se você me permite fazer essa oração, feche seus olhos e receba. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Paizinho, obrigado, meu Deus, porque nós podemos, meu Deus, ouvir a Tua palavra. Obrigado pela honra, meu Pai, de poder, meu Deus, estar aqui hoje, meu Pai, ministrando a Tua palavra. Que essas pessoas, meu Deus, possam recebê-la, meu Pai, e praticá-la. Porque a fé sem obras é morta. Que elas possam, meu Pai, ser tocadas não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, as convencendo da justiça, do pecado e do juízo, para que nós possamos alcançar e viver uma vida de plenitude no Senhor, que é a única vida que garante com que nós possamos nos sentir realmente plenos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de estar te contando algo. Sabe, essa mensagem me chamou muita atenção, porque eu aprendi gravando essa mensagem, sabe? Aprendi uma coisa que realmente mostra o quanto a natureza humana, por vezes, nos deixa cegos. O tema dessa mensagem é sobre fé versus emoções, sentimentos e frustrações. 3 coisas contra apenas uma, que sobrepõem todas elas. Porém, você pode até estar se perguntando, mas a fé, ela está contra, ela combate, ela é inimiga das frustrações, dos sentimentos, das emoções? Elas não podem coexistir? Claro que pode. O problema é que nós, como seres humanos, nós estamos limitando a nossa fé, colocando ela contra a parede, todas as vezes que acontecem coisas que nos frustram, e graças a essas frustrações, nós permitimos com que os sentimentos e emoções nos dominem. Nós muitas vezes nos frustramos com Deus e começamos a nos perguntar: mas se Deus existe, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que tal coisa acontece na minha vida? Por que tal coisa acontece na vida de fulano? Quando nós começamos a colocar Deus como um serviçal, como se Ele estivesse aqui para nós, para nos servir e não nós para servi-lo. Mas eu quero te lembrar que você tem um Deus que é vivo, não é um Deus de barro, não é um Deus que é apenas uma imagem onde quando ela cai, você pega ela e você cola ela de volta. Não, esse não é Deus. O nosso Deus, Ele faz o contrário. Quando nós estamos caídos, Ele é quem nos pega pela mão, Ele é quem nos pega no colo muitas vezes através do Seu Espírito Santo e nos levanta. O nosso Deus não é brinquedo, gente. Ele não é um Deus que está aqui para nos servir. As nossas frustrações não podem ditar se nós vamos acreditar ou não em Deus. Porque se você acredita em Deus só quando tudo está bem, a sua fé será que é real? E essa foi uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim quando eu estava ministrando essa mensagem, sabe? Porque o tema original dessa mensagem é a realidade da fé. E eu devo trazer vocês à memória o seguinte: um fato que está na palavra, um fato que a palavra já nos diz, que é: o justo terá muitas aflições. Só que o que Jesus Cristo disse? Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se você me seguir, você também vence em mim. E nós temos que entender essa verdade, mas não só entender, nós temos que realmente viver e aceitar e começar a acreditar de verdade em Deus, porque senão os sentimentos, as frustrações, as emoções, elas vão continuar sendo inimigas da nossa fé. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos filhos de Deus e que, sendo filho de Deus ou não, você estando nessa terra, vão vir dias bons quanto dias maus. Porque Deus é justo. Seria justo aos seus olhos se só viesse coisas boas nessa terra para aqueles que temem ao Senhor? A garantia que nós temos em Deus é que a nossa essência, a nossa vida, ela vai perdurar se nós estivermos com a nossa vida firmada, colocada aos pés do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos estar isentos das dificuldades e por isso que a nossa fé está perecendo. Por isso que muitos de nós estamos sendo enganados pelo aquilo que o nosso coração fala. E a Bíblia já nos alerta, e eu vou ler para você. Se existe uma coisa enganosa nesse mundo,
é o coração do ser humano. E eu quero te provar isso te dizendo o seguinte: talvez você esteja sendo enganado. Talvez a sua identidade esteja sendo prejudicada por causa que o seu coração, as suas emoções estão te enganando. E sabe como? Às vezes um pai, uma mãe, uma pessoa que você estima muito, jogou uma palavra contrária à sua vida, jogou uma palavra que te causou uma crise, uma palavra negativa na sua vida, que criou em você uma crença limitante, onde você acredita talvez, por exemplo, que você é um destruidor, que você não pode, que você não consegue, que você não merece, que a sua vida vai dar errado, que você nasceu para ser um perdedor. Eu não sei com quem eu estou falando através dessa tela, mas o Espírito Santo sabe, e Ele te conhece. E saiba do seguinte: hoje eu acredito que seja um dia para Ele te revelar a sua verdadeira identidade, para que você pare de ser enganado pelo seu coração. E como eu percebi isso? Eu percebi isso após isso acontecer na minha vida. Após eu perceber que as minhas emoções estavam me cegando, estavam cegando a minha fé. Após eu perceber que as minhas emoções estavam limitando quem é Deus na minha vida. E eu quero te provar que o coração é enganoso, não só te explicando aqui agora, com um exemplo prático, mas também te mostrando que a palavra já nos alerta sobre isso. E onde é que eu acho esse alerta? O versículo que nós vamos ler é um versículo que muitos e muitos já conhecem, que é: enganoso é o coração do homem. Mas eu acho relevante nós lermos o que vem antes desse versículo, para que assim, com mais contexto, nós entendamos o que Deus quer nos dizer de verdade. E esse versículo está em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5, gostaria que você escutasse a leitura que nós vamos fazer agora. Se você quiser acompanhar a leitura, pode acompanhar aqui nas legendas. Se você tiver uma Bíblia, eu te recomendo a você ler para que você estude em casa e você aprenda. Mas por agora, concentre-se só em ouvir. Então, Jeremias capítulo 17, versículo 5, diz bem assim, e essas são as palavras do próprio Deus de Israel: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Ou seja, no primeiro versículo nós já temos que parar para refletir. O que o próprio Deus está dizendo para mim e para você? Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da sua realidade mortal a sua força. O que isso quer dizer? O que Deus quer dizer com isso? Que eu não devo confiar nas pessoas? Não, você até pode. Mas a sua plena confiança primeiramente tem que ser em Deus e nas coisas espirituais. Porque se você começa a confiar primeiramente nas pessoas, você dá vazão para que crenças limitantes, por exemplo, venham através delas e elas consigam permear no seu coração. E através dessas crenças limitantes, você começa a viver uma realidade que não foi feita para você. O que isso quer dizer na prática? Às vezes você está se vendo como um perdedor porque teu pai, tua mãe ou uma pessoa importante disse para você que você é um perdedor. Às vezes você está acreditando e você está vivendo como se você fosse órfão e você não é. Às vezes você está vivendo como se você fosse uma pessoa abandonada por Deus, quando na Bíblia diz que Deus não abandona nenhum de seus filhos. O problema não é, na realidade, o que é real. O problema é o que você torna real quando você crê, quando você usa a sua fé para crer em algo. Porque aquilo que você acredita acaba ditando a sua realidade. Então o que o próprio Deus está nos alertando? Maldito é o homem que confia no outro homem. Maldito é o homem que põe acima a palavra do outro homem, acima da palavra de Deus. Maldito é esse homem. E Deus, ele não está falando isso te amaldiçoando. Ele está te falando que você pode estar perdendo muita coisa. Você pode estar, inclusive, deixando de viver a sua identidade por estar acreditando no homem. Só que ainda há uma esperança. E Deus, ele continua falando: mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será, olha só o que Deus vai falar para aquele que confia no homem e faz da realidade humana mortal a sua força. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier algum bem. Ou seja, a vida desse homem vai ser uma escassez completa, porque quando vier algo bom, ele não vai perceber. Quantas pessoas estão vivendo em crises, em crenças limitantes?
Elas acreditam que elas só estão nessa terra para sofrer, e quando vem algo bom na vida delas, elas rejeitam. Quantas pessoas, porque foram tão feridas e só conhecem a dor, quando vem uma pessoa que está acostumada a dar abraços, a oferecer carinho, essas pessoas se afastam, estranho, acham que essa pessoa que está querendo oferecer apenas um abraço, um carinho, e está querendo oferecer amor a essa pessoa que nunca recebeu, acaba achando que ela quer algo dela, que ela quer apenas, não sei, que tem algum interesse fingido. Ou seja, não sabe reconhecer algo bom quando esse algo bom está na frente dela. Olha só como a Bíblia é perfeita e nos avisa de algo que a ciência hoje vem nos avisar, mas que já estava escrito há 2000 anos atrás. Então que nós venhamos dar ouvidos à voz do Senhor. E nós não venhamos ser esse homem que vai viver uma vida de escassez, de solidão, e na realidade nunca esteve sozinho. E está escrito assim: ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto e numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ou seja, solidão e uma vida de amargura esperam esse homem, que confiam nos homens, que confiam na realidade mortal, mas abandonam a fé. Não vivem a realidade do reino que foram feitos para viver. Está escrito: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, esse homem terá uma identidade firmada porque ele está com as suas raízes firmadas na água viva. Quem é essa água viva? É Jesus. Ele é essa água viva. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Ou seja, quando vier o dia mau, quando vier a escassez, a dificuldade, essa pessoa que tem as suas raízes firmadas no Senhor, ela não vai temer. Porque a realidade dela não é medida pelo aquilo que os olhos dela podem ver, mas sim é medida pelo que a fé dela dita que é real. Você entende isso? A sua realidade não é apenas a realidade mortal. A sua realidade, quando você é filho de Deus, é a realidade do reino de Deus. Eu quero te lembrar uma coisa. A oração que Jesus Cristo nos ensina está escrito o seguinte: venha a nós o teu reino. Ou seja, nós, quando oramos essa oração, a oração do Pai Nosso, nós estamos falando para Deus: venha a nós o teu reino. Não é vamos nós ao teu reino. Não, é venha a nós. Quando eu sou um filho de Deus, a realidade do reino dele tem que ser algo presente na minha vida. Porque a minha fé é o que dita aquilo que é real e aquilo que não é. Não é aquilo que apenas os meus olhos podem ver, mas é aquilo que os olhos da fé me permitem enxergar. Então está escrito o seguinte: ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E o que isso significa também? Significa que ele sempre tem esperança. Significa sempre que ele tem esperança. O que significa esperança? Esperar com confiança. A Bíblia diz, em Tiago, está escrito que nós nos gloriamos também nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz paciência. Por quê? Porque a paciência produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e esse caráter aprovado não nos decepciona. A paciência produz experiência, a experiência é esperança. E a esperança não nos decepciona. Quando nós passamos pelas dificuldades e nós ainda temos a capacidade de conseguir continuar confiando em Deus, aí sim nós não seremos abalados. E está escrito o seguinte: não ficará ansioso no ano da seca, ou seja, não ficará preocupado, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Ou seja, todos os dias, você, eu, todos nós estamos sujeitos a viver nas enganações que o nosso coração produz. Todos os dias vem um sentimento na sua vida, por vezes, um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, um sentimento de vazio. Porém, nós precisamos saber no que acreditar. E o que acreditar? Nós devemos acreditar nisso aqui, na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem a verdade. E essa verdade é o que vai prevalecer. Mas ela só vai prevalecer na nossa vida se nós crermos que ela é a verdade. E está escrito o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Ou seja, não existe nada mais enganoso para o ser humano do que o seu próprio coração.
E a sua doença é incurável, ou seja, é até que Jesus Cristo volte, ou até você morrer e ir para o descanso, esperando que Cristo volte. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, quem é capaz de compreender o coração do homem em sua completude? A Bíblia diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O que Deus está nos falando aqui através de Jeremias, através do profeta Jeremias? Por que coração, ou seja, coração na Bíblia significa sede das nossas emoções, e as obras da nossa mão estão relativamente perto, um versículo um do outro? Por quê? Porque aquilo que nós acreditamos dita muito sobre aquilo que nós vamos fazer no dia seguinte. Se você acredita que você é um derrotado, você vai andar por aí como um derrotado. Se você acredita que você é um fracassado, você vai andar como um fracassado. Se você acredita que você é um filho de Deus, você anda como um filho de Deus. Então você tem que começar a pedir e aclamar ao Senhor que a verdade da palavra entre no seu coração. E eu quero te mostrar como a palavra é verdade agora com a minha própria vida. Há uns dias atrás eu estava andando de carro e eu estava voltando de um encontro dos adolescentes, um encontro assim abençoado. Só que de repente eu comecei a sentir um vazio no meu coração. Eu comecei a sentir um sentimento tão ruim de solidão, um vazio, um sentimento de abandono. E eu vim chorando no meu carro voltando para casa. Eu vim chorando e falando com Deus: Deus, até quando eu vou sentir isso? Porém, a verdade é que os nossos sentimentos não ditam a nossa realidade. Você até pode sentir. Eu não estou pregando aqui que você não pode sentir, que você não pode, que a sua dor ela é invalidada por Deus. Não. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: você não pode fazer da sua dor a sua realidade. Você não pode deixar com que a dor, o sentimento, a frustração, as emoções, elas venham ditar se Deus é real ou não na sua vida. Porque independente se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. E isso é uma verdade que tem que ser patente na vida daquele que se diz cristão. E eu quero te provar o quanto isso é real. Primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. No senso comum, o que prevalece para sempre? A verdade ou a mentira? Nós podemos concordar que é o seguinte: mesmo você crendo ou não crendo na palavra, normalmente as pessoas dirão a verdade. Por mais que a mentira demore para ser descoberta pela verdade, a verdade sempre aparece. É o que nós acreditamos. E assim também é na palavra. E a palavra é a verdade. A palavra diz que céus e terra passarão. Deus, Ele fala: mas as minhas palavras jamais passarão. Se você firmar a sua base consoante as palavras do Senhor, Jesus Cristo vai te comparar a um sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, com solidez. A sua vida ela vai estar rudimentada em algo que não vai ser abalado tão facilmente assim. Porém, aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não pratica, será comparado por Jesus a um tolo que edificou a sua casa sobre a areia, e grande foi a sua derrota. Grande foi a sua queda, porque ele edificou a sua casa consoante a areia. E no solo arenoso, quando vem a tempestade, a casa foi levada e devastada. O que você escolhe hoje? Sentimentos ou fé? Frustrações ou fé? Dois caminhos se apresentam a você: a bênção ou a maldição. Qual você escolhe? E eu, naquele momento da minha frustração, eu escolhi dar ouvidos ao meu coração e fui enganado. E eu fui dormir no meu quarto, e no outro dia eu acordei e sabe o que eu fiz? Como um bom cristão, eu pedi ao Senhor perdão. Eu pedi ao Senhor misericórdia e perdão, porque eu acreditei naquela mentira. Eu acreditei que eu estava sendo abandonado. Eu acreditei que eu era vazio. Eu acreditei que eu não era curado. Porém, à luz da palavra do Senhor, isso não é verdade. E agora eu quero fazer com você o seguinte, uma lista: verdadeiro ou falso? Será que é possível, depois de conhecer a Deus e Ele fazer morada em você, você ser abandonado por Ele? Então vamos olhar o que a palavra diz? Salmos, capítulo 27, versículo 10 diz o seguinte. Sabe o que vai dizer? O rei Davi ele vai falar o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ou seja, ainda que as pessoas mais importantes da sua vida te abandonem, o Senhor te acolherá.
É impossível que Deus venha te abandonar. É impossível. O que pode acontecer é o seguinte: você está vivendo uma vida de pecado e você está se afastando de Deus. Mas não é Deus que se afastou de você. Você que se afastou de Deus pelo seu pecado. Porém, no momento que você decidir cessar essa vida de pecado, se converter, ou seja, mudar a sua rota e começar a viver uma vida de santidade, pautado no Espírito Santo, sendo renovado e transformado pela palavra do Senhor, aí sim você vai começar a viver uma vida de verdade. Aí sim você vai começar a viver uma vida em abundância. Porque Jesus Cristo ele fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se você está vivendo apenas existindo, saiba que Deus ele tem muito mais para você. Mas se você está vivendo acreditando que você foi feito apenas para existir, você vai perecer. Vamos ver de novo? Verdadeiro ou falso? Eu estava me sentindo vazio. Isso é possível, consoante a palavra do Senhor? Depois de você aceitar Jesus e beber das suas águas? Não. Porque em João, capítulo 4, a Bíblia diz, no encontro que Jesus tem com uma mulher samaritana, uma mulher que era de um povo inimigo dos judeus, que era o povo de onde Jesus Cristo veio, ele vai dizer o seguinte para essa mulher. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Para quem não sabe, a mulher samaritana, ela foi buscar água no poço, como ela fazia costumeiramente. Antigamente eram as mulheres que buscavam água para sua casa e elas às vezes tinham que percorrer algum tempo para poder chegar a um poço fora da cidade. E essa era a situação dessa mulher samaritana. E ela foi a esse poço, só que ela não sabia que esse dia o próprio Salvador tinha escolhido para poder afirmar a identidade dela. E Jesus Cristo vai falar o seguinte para ela: se você pegar a água desse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, o que Jesus Cristo está falando aqui? A partir do momento que você entregar a sua vida para Ele e beber a água que Ele tem para te oferecer, em você se formará uma fonte que fluirão rios de águas vivas. Ou seja, a partir desse momento você não tem como estar vazio, porque você está sendo preenchido pela palavra de Deus. Mais uma vez, os sentimentos eram falsos. Então vamos para mais uma e a última. Eu não estava me sentindo curado. Mas o que a palavra diz? Em Isaías, capítulo 53, diz bem assim, no versículo 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele é Jesus. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pelas suas feridas nós fomos curados. Então é impossível eu não ter sido curado a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida, se eu o recebi. E quando a palavra fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos curados, e nós já estamos curados em Deus. E por isso nós não somos mais escravos do pecado. Jesus Cristo veio para nos curar do pecado, da escravidão do pecado, e nos trazer vida. Então, meus irmãos, eu estou curado, e você também está, se aceitou Jesus. Então, o que nós podemos concluir com isso tudo? Sentimentos ou fé? Será que, então, eu não devo sentir? Não é isso que eu estou te falando. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele nunca vai falar que você não pode sentir. Você pode sentir. A Bíblia diz: muitas serão as aflições do justo. Deus, Ele permite o tempo que você possa sentir, que você possa chorar, mas Ele não aceita que a sua vida seja baseada em sofrimento. Ele não aceita que você baseie a sua vida nesse sofrimento. Ele não aceita que você fique encostado no seu sofrimento, que você fique à margem daquilo que você sente, porque Ele tem muito mais preparado para você. O nosso Deus, Ele é um Deus que está te dizendo hoje: a sua identidade não é aquilo que te disseram, é aquilo que eu te digo quem você é, porque eu sou o teu Deus. Se você quer viver uma vida de fé, saiba de uma coisa: não é problema nenhum você sentir. Grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram sentimentos e emoções assim como eu e você.
Jesus Cristo, antes de ir para a cruz do Calvário, ele tinha tanto medo que ele suava sangue. A alma dele estava tão triste, ou seja, ele estava vivendo uma tristeza tão profunda que ele suava sangue. Mas mesmo assim, mesmo sentindo, mesmo tendo emoções como eu e você temos, ele cumpriu a carreira. O problema da fé não são as emoções, nem os sentimentos, nem as frustrações. O problema da fé é a incredulidade. É quando eu quero que Deus ele faça algo na minha vida e porque ele não fez, eu deixo de segui-lo, porque eu estou frustrado. Chegou a hora de você decidir o seguinte: se Deus vai ser Deus na sua vida, mesmo com seus planos se frustrando ou não. Se Deus ele vai continuar sendo Deus na sua vida, mesmo quando você pedir algo e ele não te atender. Porque Deus é Pai e Ele sabe o que é melhor para você. E isso não é um jargão de crente, isso não é um jargão de pregador. A Bíblia diz: Deus é um Pai. E a Bíblia compara Deus com nós, pecadores. E Jesus Cristo ele fala em determinada parábola, em determinada passagem o seguinte: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Mas você tem que entender uma coisa: Deus não é um Deus que gosta de você apenas. Porque quando eu gosto de uma pessoa, eu posso ver ela indo para um caminho de perdição e fingir que nada está acontecendo para manter um bom relacionamento com ela. Mas quando eu te amo, eu sou incapaz de ver você indo para um caminho de morte e não te avisar que esse é um caminho de morte. E Deus é assim. Deus ele não permite com que você faça tudo o que você quer. Deus ele permite que aconteça na sua vida aquilo que é preciso acontecer, para que assim você venha viver os planos dele, exaltando e glorificando o nome desse Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa, um Deus que promete e cumpre, um Deus que é fiel, um Deus que prova sua fidelidade através do seu caráter, um Deus que é poderoso, não porque apenas tem poder para mover céus e terra, mas é um Deus que, sendo tão poderoso, ele escolhe vencer o mal, não pelos seus poderes, mas pelo seu caráter. E hoje ele quer te transformar através do caráter de Cristo. Se você não sabe a sua identidade, você não tem raiz onde está, você vai ser como uma folha que é jogada ao vento. Indo em direção ao vento, onde quer que ele te leve, você vai. Ou seja, as dificuldades vêm e você acaba sendo prostrado. Porém, quando você está em Cristo, você consegue sempre saber que há um amanhecer. A diferença do cristão para aquele que não crê, eu não diria nem que é a forma como nós reagimos. Porque quantas vezes nós agimos pior do que aqueles que não creem em Deus? Nós falamos: Deus, você não existe. Nós chutamos a parede, nós queremos gritar com Deus, nós queremos diminuir Deus a um serviçal. Porém, a diferença do cristão para aquele que não crê, não é que os dias maus não vão acontecer. Não é que nós vamos reagir melhor. A diferença é que para aquele que crê de verdade em Deus, ele sabe que ele sempre tem direito a um novo amanhecer. Você tem direito, a partir de Deus, a um novo amanhecer. Foi assim na vida de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, trazendo vida, ou seja, veio um amanhecer na vida dele. Foi assim também na vida de José, quando ele sofreu várias coisas e ficou na prisão por vários anos. E depois veio um amanhecer na vida dele, ele governou o Egito. Foi assim na vida de todos os homens que dão fé na palavra de Deus. Todos eles tiveram direito a um amanhecer. Eu quero terminar essa mensagem declarando uma bênção para você que está em Números. O versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa bênção é uma bênção sacerdotal, mas nós, como filhos de Deus, nós somos sacerdócio santo. Nós somos escolhidos por Ele, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. E essa palavra vai para você que crê em Jesus Cristo e quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, e para você também que já o aceitou. Se você estava afastado de Deus, dos caminhos dele, hoje eu quero te convidar a voltar para os caminhos dele. Ele está te chamando hoje. Se você foi sempre enganado pelo seu coração e você pensava ser aquilo que os seus pensamentos diziam que você era, e você foi enganado por isso, hoje Deus está querendo te dizer que você não é aquilo que você pensa. Você é aquilo que Deus te fez para ser. E Ele quer te dar vida hoje. Ele quer te mostrar o seu caráter verdadeiro. E o seu caráter não se resume aos seus erros, não se resume ao seu passado, se resume ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida nele, glorificando o seu nome.
E se você quer viver essa vida nele hoje, eu quero fazer uma oração por você. Uma oração de confissão de fé, uma oração de retorno para ele, porque às vezes você estava afastado dele. E uma oração também para que você não venha ser guiado pelo seu coração, mas para que você venha ser guiado por Deus. Então feche seus olhos para que eu possa orar por você. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, eu glorifico o Teu nome, meu Deus, porque Tu me ensinaste, meu Pai. E Tu pudeste me dar essa palavra para que eu possa entregar aos Teus filhos. Os Teus filhos, meu Pai, receberam as Tuas palavras, meu Pai. E aquele que quer Te aceitar hoje como Seu único e suficiente Salvador, eu clamo pela vida dele, meu Pai, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Ele reconhece hoje, meu Pai, que andou por um caminho de morte, por um caminho de perdição, mas ele quer andar hoje pelo caminho da salvação. E essa salvação é Jesus Cristo. Paizinho, para aquele que estava afastado dos seus caminhos, eu te peço, por favor, meu Pai, que ele venha retornar, meu Pai, firme no Senhor. Restaura a aliança. Jesus Cristo, para aquele que estava sendo guiado pelos seus próprios pensamentos, para aquele que foi enganado, meu Pai, pelo seu coração, eu peço a Ti, meu Pai, para que ele venha ter clareza de futuro no Senhor. Porque há um futuro para aquele que crê no Senhor. Há esperança. Há esperança para o perdido. Para aquele que escutou do pai, da mãe, para aquele que escutou de uma pessoa importante, que nunca daria nada. Hoje eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus que pega aquele que não dava nada, que a sociedade não dava nada por ele, e transforma, e faz uma história de vitória. E faz uma história de superação, não apenas para que essa pessoa seja exaltada, mas para que principalmente nosso Deus venha ser exaltado. E com essa oração, meu Pai, eu te peço, por favor, meu Pai, visita essas pessoas. Que Teu nome venha ser glorificado e exaltado hoje para sempre. E que elas venham viver, meu Pai, um novo tempo no Senhor. Um novo amanhecer. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa resplandecer sobre ti o seu rosto e que Ele te dê paz. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seus projetos e sonhos. Que você possa viver tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem.